linfoplastia também pode ser chamada de labioplastia ou cirurgia íntima. É indicada para os casos em que as pacientes estão incomodadas com excedente de pele dos pequenos lábios. Pequenos lábios é uma estrutura que está na parte profunda da vulva. Os pequenos lábios são essa dobrinha que tem aqui, ó, na parte profunda da vulva. Os grandes lábios, pequenos lábios e o clitóris, que é a parte mais sensível da vulva. Algumas vezes as pacientes se queixam de ter dificuldade na relação sexual, porque esses grandes lábios incomodam, uso de roupas íntimas, roupas de ginástica, muitas vezes a própria higiene, a região fica mais úmida, mais difícil de secar após o banho, o que aumenta as condições de proliferação de fungos, candidíase. Então, pode ser um problema estético, mas pode ser um problema estético e funcional. Outra coisa que a gente recebe também de queixa é o escurecimento desses pequenos lábios. Pelo fato deles estarem mais expostos na parte mais exterior da vulva, eles recebem um atrito e ficam um pouco mais escuros. Então, isso também é resolvido durante a cirurgia, dependendo da técnica que a gente vai utilizar. Existem várias técnicas que podem ser feitas durante essa cirurgia. Eu prefiro a técnica que faz uma incisão direta dessa borda externa dos pequenos lábios e remove exatamente essa parte mais escura dos pequenos lábios, deixando então esse tamanho dos pequenos lábios mais protegido pelos grandes lábios. Existem outras técnicas e dependendo do caso a gente pode abordar de uma outra forma, mas eu prefiro utilizar essa técnica da excisão direta. Essa cirurgia ela pode ser feita com anestesia local ou local e sedação. Nesse caso a gente leva para o hospital e é um procedimento mais confortável quando feito com sedação, óbvio. Ambos os procedimentos a gente libera o trabalho e retorno às atividades no dia seguinte, é possível que seja feito, porque o pós-operatório é extremamente tranquilo, porque ele não gera dor, é um pós-operatório que não tem dor, mas é uma área que incha muito, fica muito roxo e a gente já espera que nos primeiros 3 dias, principalmente, vá haver um aumento mesmo de volume, um edema importante, por isso a gente solicita que faça uso de gelo durante essas primeiras 72 horas. Os pontos que são dados são pontos absorvíveis, então não vai haver necessidade de retirada dos pontos para não ter nenhum desconforto. E a gente pede também que as pacientes não tenham relação por 30 dias, evitem trauma local, como bicicleta, cavalo, não há problema nenhum sentar. Na maioria das atividades não vai ter nenhuma alteração, essa paciente pode se movimentar, essa paciente pode sentar e levantar, desde que essas atividades não sejam com muito esforço físico imediatamente depois do procedimento para não gerar um aumento de sangramento na região operada. Não tem nenhuma alteração da sensibilidade, porque a gente não aborda diretamente o clitóris, que é a parte mais sensível da região, e a única área que é trabalhada é a área externa. Outra informação muito importante: durante essa cirurgia não tem uma abordagem na parte profunda da vagina, do canal vaginal. Então, não tem problema algum em ser realizado em pacientes virgens, tá? Isso é uma dúvida que algumas mães têm, porque querem trazer as suas filhas e essas são filhas ainda virgens e elas não querem expor as suas filhas a esse tipo de procedimento, achando que possa ter alguma intervenção mais profunda. Então, não há problema algum. E é uma cirurgia que pode ser realizada uns 2 anos após a primeira menstruação, porque aí já tem uma alteração hormonal e uma definição de formato da vulva, que é quando a gente percebe realmente um aumento desse tecido, desses pequenos lábios. E aí a menina já passa a ficar incomodada e isso pode ser trabalhado já nesse período. Tá bem?